Bom, pessoal, então vamos retomar, né? Como eu tinha dito antes, a gente estava falando do conteúdo programático da disciplina de estruturas algébricas. Então, na parte de anéis, a gente vai ver definições e exemplos, tá? O conceito de subanel, ideais e anéis quocientes, homomorfismo de anéis, corpo de frações de um domínio, tá? E depois que a gente vê esse tópico, é que a gente vai passar para essa parte de grupos, tá? Então, no caso de grupos a gente vai ver que é uma outra estrutura algébrica, é um conjunto que, no caso, em vez de ser munido com duas operações, ele é munido apenas com uma, que satisfaz determinadas propriedades, tá? Então, a gente vai ver definição e exemplos. A definição eu acabei de dar, só não diz quais são as propriedades, né? Subgrupos e classes laterais, grupos cíclicos, classes de conjugação, grupos quocientes e homomorfismo de grupo. Tem mais algumas coisas que deveriam aparecer aí nessa ementa, né? Porque essa ementa ela não é a mais atual, é porque é a que eu tenho disponível. Eu vou até depois conseguir a mais atualizada, porque, por exemplo, aí também deveria constar teorema de Lagrange, subgrupos normais, tá? E teorema de homomorfismo de grupo, que é dentro dessa parte de homomorfismo, mas enfim, tá? Bom, essa parte de grupos, apesar de que ela tem tantos tópicos quanto a parte de anéis, pessoal, mas essa parte é a parte mais longa do curso. É a parte que a gente vai ter mais, vai dedicar mais tempo, né? Se a gente fosse pensar, são 4 tópicos, então é mais ou menos 25% da carga horária para cada um. Não, o que vai demandar mais tempo é essa parte de grupo, tá? E é porque vai ter umas partes que eu vou acabar andando um pouco mais rápido, porque senão a gente ainda ia se delongar mais, certo? E tendo em mente que depois dessa parte, né, a gente ainda tem outra parte que é muito importante, que é a última, que é de polinômios, tá? Então a gente vai, na verdade, estender aquele conceito que a gente já conhece de polinômio. A gente vai ver que ele é bem mais geral, certo? Então a gente vai definir polinômios sobre um anel, né? Na verdade sobre um domínio, que a gente vai ver que domínio de integridade é um conceito. Nessa parte de anéis, né? Ainda caberia o conceito de, poderia se incluir domínios e corpos. Porque domínio de integridade ou domínio é um conjunto que é um anel, mas ele tem uma propriedade adicional, tá? Tem 2 propriedades adicionais além das que a gente vai ver para a definição de anel. E um corpo é um domínio de integridade que tem uma propriedade adicional a mais também, tá? Só para dar um exemplo de corpo, é o conjunto dos números reais. Se a gente pegar o conjunto de números reais com a soma e o produto que a gente está habituado a trabalhar, ele é um corpo. Esse conjunto ele é um corpo com essas 2 operações, porque a soma e o produto aí, elas satisfazem determinadas propriedades, que seria no caso o quê? Que a soma ela é comutativa. Claro, a soma de números reais, quando a gente fala de operações de um conjunto desse, antes de mais nada tem que ser uma operação fechada, né? Porque, ou seja, quando você opera 2 elementos do conjunto, né, e aquela operação que você está definindo usando eles, o resultado tem que ser um elemento do conjunto. Então, soma usual de números reais, como a gente está habituado ao número real, e o produto também. Então, a soma ela é comutativa, associativa, existe um elemento neutro que é o zero, e existe um elemento inverso para cada número real que é menos ele, né? Ou seja, o inverso aditivo, que quando você soma ele com esse camarada, dá o zero. No caso do produto, o produto é associativo. Vale a distributividade. Se você pega um número real e multiplica por uma soma, ou essa soma está na direita no produto ou à esquerda, você pode distribuir, né? Então, ou seja, A vezes B mais C, isso é A vezes B mais A vezes C. E se for A mais B, em parênteses, vezes C, isso é AC mais BC, tá? A multiplicação de números reais ela é comutativa, tá? No caso, outra propriedade é que o produto de 2 números reais, quando dá zero, isso obriga que um desses 2 números pelo menos tem que ser zero, tá? E para cada número real existe um outro número que é o inverso multiplicativo, ou seja, cada número real que você pega, que você considera, se você pegar 1 sobre ele, isso é um número real, e quando você multiplica um pelo outro, dá 1, tá? E a multiplicação tem unidade, né? Tem elemento neutro, que no caso é 1. Pronto, então essas 10 propriedades
conferem, em relação às operações, conferem a R o nome a denominação de corpo, né? Lembrando que se a gente retirar essa questão da existência a priori, do elemento neutro da multiplicação, que ela é comutativa e que dados elementos, quando eu multiplico, faço o produto deles, que se dá zero, dá elemento neutro, necessariamente um deles tem que ser zero, nós teríamos a definição do que é um anel, tá bom? Bom, então deveria ter aí acrescentado isso, mas a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então é por isso que eu estou comentando. Aí por fim a gente vai falar, como eu estava comentando, polinômios, certo? Então, as mesmas coisas que a gente está habituado a trabalhar em polinômios com coeficientes reais, inteiros ou complexos, né? Que lá na disciplina de trigonometria a gente estuda, de trigonometria, polinômios e números complexos, a gente estuda lá na parte de polinômios, a gente vê o teorema fundamental da álgebra, né? Que fala que todo polinômio com coeficientes complexos, ele se escreve como um produto de polinômios de grau 1 multiplicados por polinômios de no máximo grau 2 irredutíveis, né? Porque quando a gente fala que aí no caso do teorema fundamental da álgebra tem a ver com raízes, que a gente pode decompor um polinômio quando ele tem uma raiz A, ele é divisível por x menos A, né? Então se ele tem, um polinômio tem grau n, ele tem, no caso quando ele tem coeficientes complexos, ele tem n raízes, só que essas raízes podem ser reais, complexas, quando são complexas aparece conjugado aos pares, se um número complexo é raiz, o conjugado então aparece aos pares as raízes complexas, tá? Então por isso que no teorema fundamental da álgebra pode aparecer esses polinômios de grau 2, né, que são irredutíveis. Por exemplo, um polinômio onde aparecesse onde i e menos i são raízes, né, ele vai ter o termo x ao quadrado mais 1 na decomposição. Esse termo x ao quadrado mais 1 a gente não consegue decompor ele como um produto de polinômios de grau 1. Na verdade, desculpa, eu falei só uma coisa errada. Ele é fatorado dessa maneira se a gente vai considerando com coeficientes reais. Se ele for em C, aí a gente consegue fatorar como produto de polinômios de grau 1, né? Porque a gente está com coeficientes em C, em particular, a gente pode fatorar, no caso aí, um polinômio que tenha x ao quadrado mais 1 na sua decomposição, como sendo x mais i vezes x menos i, tá? Certo. E aí a gente vai então definir, dar exemplos, vai falar de algoritmo da divisão, que é uma coisa que lá a gente está muito habituado a trabalhar com polinômios com coeficientes em R, em C ou em Z, tá? Vai falar de ideais principais, máximo divisor comum, polinômios irredutíveis e ideais maximais, fatoração única, tá? E o critério de Eisenstein. Essa questão de algoritmo da divisão, ideal principal, máximo divisor comum, polinômio irredutível e ideais maximais, a gente vai ver que tem uma certa semelhança com os conceitos correspondentes nos inteiros. Esse algoritmo da divisão, a gente vai ver que tem alguma semelhança com o algoritmo da divisão em Z. Não é que é a mesma coisa, mas é traçando um análogo, né? Assim como a gente pode falar de algoritmo da divisão em Z, a gente pode falar de algoritmo da divisão em P de x, que é como a gente vai chamar esse conjunto desses polinômios, tá? E é o mesmo resultado, né? Você tem dois polinômios P e Q, onde o Q tem uma certa condição sobre ele. Então você pode encontrar outros dois polinômios, chamar de P e M, né? Você pode encontrar polinômios Q e R, tal que P de x ele se escreve como sendo Q de x vezes M de x mais R de x. E aí esse R de x tem uma relação dele, que aí a gente vai falar de grau, tem uma relação do grau dele com o grau de Q, de M, melhor dizendo, tá? Então é bem semelhante ao que acontecia lá em Z, né? Quando a gente pegava dois inteiros A e B, existiam únicos inteiros Q e R, tal que A era Q vezes B mais R, onde no caso lá o R, módulo de R, era maior ou igual que zero e menor do que B, né? Tá? Essa parte de polinômios irredutíveis a gente vai ver que tem uma semelhança com os números primos lá em Z. E ideais maximais também lembra um pouco dos ideais maximais lá nos inteiros, tá? Na verdade, fatoração única é que a gente vai ver que tem uma semelhança com o conceito de fatoração única em Z, porque tem polinômios que vão fazer o papel do análogo dos números primos, tá? A gente viu que todo número inteiro pode se decompor de forma única como produto de números primos. Então vale um resultado semelhante no anel dos polinômios. Todo polinômio ele pode ser escrito como produto de determinados polinômios,
tá? Que esses polinômios são justamente o quê? Polinômios irredutíveis, certo? Ou seja, irredutível a gente vai ver que tem relação com o conceito de raiz, certo? Que justamente é o que trata o critério de Eisenstein. Ele é uma forma de permitir, uma ferramenta que permite a gente avaliar de forma mais simples, digamos assim, mais direta, quando é que um polinômio ele é irredutível. Mas no caso desse resultado, é um resultado sobre um conjunto específico quando a gente está considerando os coeficientes do polinômio, em Z, tá? Em Q, os racionais, certo? Mas só que a gente vai ver que critério de irredutibilidade sobre Q e Z é equivalente sobre certas condições, tá? Claro que a gente pensa, mas em Z não é tão complicado a gente observar se um polinômio é irredutível, se possui raízes, né? Em Z. Nem sempre, né? Se você pega um polinômio de grau muito alto, por exemplo, e, sei lá, um polinômio com x à quinta, e mesmo que não apareça, que vá aparecendo todos os termos subsequentes das potências, né? Como a gente conhece lá em Z, a gente pega, por exemplo, x à quinta menos x à quarta, mais 20x ao cubo menos 30x ao quadrado, e mais 250, e quer saber se tem algum x que anula isso aí, pode não dar tanto, ser tão simples de verificar isso, né? E o critério de Eisenstein, ele vai dizer para a gente que basta que a gente tenha determinadas condições sobre os coeficientes para que a gente possa concluir isso, tá? Bom, aí isso é a ementa da disciplina, tá? Que no caso dá para a gente ver tudo isso, certo? No caso aí da parte de polinômios, tem um resultado aí pelo caminho também. Depois do critério de Eisenstein, tem um resultado que também fala sobre irredutibilidade, usando esses anéis N que a gente vai estudar aqui, certo? Então ainda também essa outra coisa a se mencionar, tá? Bom, aí a metodologia, nesse nosso momento eu já falei como é que funciona. A gente vai ter listas, são 2 provas, né, que a gente vai fazer. E a bibliografia, no caso da bibliografia, né, aqui ele dá 3 livros, certo? Que é Introdução à Álgebra, né, do Hamilton Gonçalves, Adilson Gonçalves, desculpa, que até alguém me perguntou hoje pela manhã, eu não estava lembrando do título do livro, eu falei curso de álgebra, mas é Introdução à Álgebra, que é do projeto Euclides do IMPA, tá? Aí ele também fala aqui do livro do Gervásio, que é Notas de Álgebra, e do Edgar Filho, que é o livro intitulado Elementos da Álgebra Abstrata. Bom, aí quais são os livros que eu vou adotar, né, pessoal? Vai ser o seguinte: o livro principal que vai ser adotado é o livro esse primeiro aqui, tá? É o livro do Adilson, de Introdução à Álgebra. Tá? E é esse livro aqui, pessoal. Deixa eu afastar um pouquinho mais para poder vocês verem qual é o livro, tá? É esse livro aqui, certo? Esse aqui é o livro que vai ser o carro-chefe da nossa disciplina, tá? Introdução à Álgebra, certo? Que é do projeto Euclides do IMPA, tá? Então esse livro aí é o que eu vou tirar a maior parte do conteúdo dele, certo? Mas tem uma coisa que esse livro do Adilson ele não é muito bom, é na questão dos exercícios, porque ele não tem tantos exercícios. E tem alguns exercícios que eu acho que ele poderia ter trocado por outros que são mais interessantes, tá? Mas aí, para compensar essa questão, que é o que eu já venho fazendo das outras vezes que eu peguei essa disciplina, eu vou usar, por vezes, esse livro, né, que é o Álgebra Abstrata para Licenciatura, do Vandenberg Lopes Vieira, tá? Que aí no caso eu vou utilizar, eu estou mostrando aqui porque eu não lembro, mas eu acho que não se consegue baixar esse livro em PDF pela internet, né, assim, gratuitamente. O do Adilson, se eu não me engano, dá para conseguir, tá? Esse do Vandenberg já é mais difícil, de modo que eu teria que a princípio comprar o livro, né? Mas eu estou mostrando porque aí tem pessoas que podem ter xerox ou podem já ter esse livro, né? Ou como arranjar com alguém, enfim. Mas o que eu vou fazer mais dele é pegar alguns pontos da teoria para complementar, né, o que eu acho que pode ser complementado na teoria do livro do Adilson, e exercícios
complementar com mais exercícios, que ele tem muitos exercícios bons. Esse livro ele foca muito nisso, em exemplos, em exercícios, então é muito legal, é um livro muito didático, né? E ele é até bem extenso no que diz respeito aos conteúdos, né? O Adilson também ele é um pouco mais sintético, que num certo sentido pode ser bom, mas dependendo da situação nem tanto, né? Mas é um livro muito bom para complementar, tá? Tá, pessoal? Então, agora, claro, esses outros livros que constam aí na bibliografia, se alguém tiver esses livros ou tiver como arranjar, enfim, pode também dar uma olhada por eles, tá? Eu até pensei em tentar adotar um desses livros, mas aí como eu pretendo fazer uso do material que eu utilizei no semestre passado para as aulas, no caso dos vídeos, né? Tá? Mas aí, por conta disso, né, como eu falei, eu resolvi manter esse livro do Adilson e o do Vandenberg, tá? Porque nos vídeos que eu vou aproveitar mais adiante da disciplina do semestre passado, eu fiz em cima deles. Inclusive tem vídeos que eu pego o livro e vou explicando, enfim. Então aí fica melhor utilizar um material que eu já tinha utilizado antes, né? Porque a ideia é de fazer essa reutilização, tá? E aí lá eu fazia exemplos que tem no Vandenberg, então teve toda essa questão que me motivou a utilizá-los novamente. O livro do Vandenberg por si só é um livro muito bom. Poderia ter dado uma olhada em algum desses dois aqui para substituir, por exemplo, o livro do Adilson, mas aí tem essa questão que me motivou fortemente a mantê-los, né? E caso vocês encontrem algum outro livro de álgebra e vocês achem que a linguagem dele é uma linguagem boa de acompanhar, podem utilizar como um material complementar também, né? Quanto mais material de pesquisa nós tivermos, melhor para a gente, tá? Então, até porque no que diz respeito a exercício, a gente sabe que matemática, só se aprende matemática resolvendo exercícios, né? E é uma coisa que eu sempre encorajo os alunos dizendo que, no meu caso, quando eu passo listas de exercício, eu coloco naquelas listas o que eu acho que é o principal daquele conteúdo que eles devem ter aprendido, mas não quer dizer que vocês não devam, uma vez tendo terminado de resolver a lista ou de ter olhado e tentado resolver e conseguido resolver uma certa quantidade de questões, e você não deva mais procurar outras fontes para resolver exercícios. Quanto mais você resolver, melhor, né? Isso vai engrandecer mais o seu conhecimento e é o que realmente faz com que a gente aprenda, tá? É a resolução de exercícios, certo? Pessoal, e por último, né, como eu falei agora durante o decorrer desses dois vídeos, a questão da frequência eu vou me inteirar a respeito disso, como é que vai ser esse semestre, tá? Mas assim, acredito que aqui todo mundo já tem ciência de como é a questão da frequência, né? Que você tem direito a 25% de falta da carga horária, que no nosso caso, como são 108 horas aula, você tem direito a 25% sobre esse total de faltas, que no caso dá um quarto disso, que dá 27, né? Então seriam 27 faltas. Lembrando também que a questão da nota, né, para você ser aprovado, todo mundo também sabe como é que funciona, né? Tem que ter média 7, né? A média das duas provas, que é a média ponderada, né? Pegar a primeira nota mais 2 vezes a nota da segunda avaliação e dividir isso por 3. O resultado tem que ser maior ou igual a 7 para ser aprovado direto, né? Sem ter que fazer a avaliação final. E quando você tem, lembrando que no sistema da URCA arredonda, se você tiver de 0,5 acima na primeira casa decimal, isso arredonda para o próximo número inteiro, tá? Isso vale em qualquer uma das avaliações. E aí, então, no caso, quem fizer as provas e ficar com a média menor ou igual que 5, vai fazer... menor ou igual que 7, vai fazer a avaliação final. E na avaliação final você tem que tirar uma nota para que, quando some com essa média que você tem e divida por 2, faz a média aritmética simples, isso dá 5 pelo menos.
né? Então, no caso, pelos critérios de arredondamento da URCA, o aluno que vai precisando de uma nota maior, nesse caso, vai precisando de um 4,5, que é quando ele vai com média 4. Porque aí um 4,5 vai arredondar para um 5, soma 5 com 4 dá 9, dividir por 2 dá 4,5, arredonda para um 5 e passou, tá? E aí, no caso, a maior nota que vai precisando é essa, e a menor é a menor nota que tem que tirar, porque na final também tem que lembrar que não pode tirar menos que 4, no caso 3,5, que é arredonda, né? Se tirar menos de 3,5, você não é aprovado porque tirou uma nota menor do que a nota mínima que se deve tirar na avaliação final, tá bom? Então é isso. Eu vou, como eu falei, como os vídeos eu não tenho intenção, desculpem, coloquei o dedo aqui na frente da câmera sem querer. Como não tenho intenção de fazer vídeos muito longos, então essa primeira parte eu acho que já está ok, tá bom? Aí o próximo vídeo eu já vou começar a falar sobre o conteúdo, tá bom? E lembrando que assim que eu resolver o problema do meu e-mail institucional, eu vou criar a nossa sala de aula para a gente ver essa questão das aulas online, como é que a gente vai fazer, certo? Então, uma boa noite para vocês, tá bom? E até a próxima.